Era o início de março de 1996. O Brasil vivia um momento de esperança, marcado pelo crescimento da música nacional, pelo humor na televisão e pela irreverência cultural que caracterizava os anos 90. Nesse cenário, uma banda jovem, engraçada e ousada havia conquistado o coração de milhões de brasileiros em tempo recorde: os Mamonas Assassinas. Em menos de um ano, 5 garotos de Guarulhos transformaram-se em ídolos nacionais, quebrando recordes de venda e se tornando uma verdadeira febre cultural. O carisma do vocalista Dinho, a energia contagiante das letras irreverentes e a mistura de estilos musicais criavam uma fórmula mágica. Eles eram diferentes de tudo o que já se tinha visto. Misturavam rock pesado com sertanejo, samba com punk, baladas românticas com paródias escrachadas. Riam de si mesmos e faziam o público rir junto. Em pouco tempo, os Mamonas não eram apenas uma banda, era um fenômeno que atravessava gerações, classes sociais e idades. Mas na noite de 2 de março de 1996, tudo mudou. O que era alegria virou tragédia. O que era riso virou silêncio. O que era futuro promissor virou luto coletivo. O avião que transportava a banda, um jato executivo Learjet 25, não conseguiu completar a manobra de pouso no aeroporto de Guarulhos e acabou colidindo contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. A notícia caiu como uma bomba. Em poucas horas, rádios e televisões interromperam suas programações para noticiar o acidente. O Brasil inteiro entrou em estado de choque. Como poderia ser verdade que aqueles jovens tão cheios de vida, que até dias antes lotavam estádios e apareciam em todos os programas de TV, agora estavam mortos? A tragédia dos Mamonas Assassinas não foi apenas a perda de uma banda. Foi o fim abrupto de um sonho coletivo, de um fenômeno cultural que prometia revolucionar a música brasileira. Foi também um lembrete doloroso da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Neste vídeo, vamos mergulhar na história dessa banda inesquecível, relembrar sua ascensão meteórica, revisitar os acontecimentos daquela noite fatídica e refletir sobre o impacto profundo que sua partida precoce deixou na cultura e na memória do Brasil. Prepare-se, porque essa é uma história de brilho intenso, de gargalhadas, de sucesso meteórico, mas também de lágrimas, de saudade e de um vazio que nunca foi preenchido. A ascensão dos Mamonas. A trajetória dos Mamonas Assassinas começou bem antes da fama. Nos primeiros anos, os integrantes formavam uma banda chamada Utopia, que tocava covers de grupos de rock clássico, como Legião Urbana e Titãs. O estilo era sério, mas pouco original. Apesar do talento, o grupo não conseguia se destacar no cenário musical. Foi então que veio a grande virada. Perceberam que precisavam de algo diferente, algo único, que realmente chamasse a atenção. O vocalista Dinho, com sua irreverência natural, começou a inserir humor nas apresentações. Aos poucos, o tom da banda mudou. Letras engraçadas, paródias musicais e uma postura escrachada começaram a substituir o rock convencional. Essa ousadia foi o que transformou a antiga Utopia nos Mamonas Assassinas. Cada integrante tinha uma personalidade marcante. Dinho, Alexander Alves, o vocalista, era o coração da banda, dono de um carisma inconfundível e de uma capacidade de improviso que conquistava multidões. Bento Inoto, o guitarrista, era tímido, mas genial. Seus riffs e solos garantiam a base roqueira necessária para o sucesso das músicas. Samuel Reuli, o baixista, e Sérgio Reuli, o baterista, eram irmãos e formavam a espinha dorsal rítmica da banda. Júlio Razek, tecladista, dava o toque cômico e experimental com arranjos inesperados. Em 1995, lançaram seu primeiro e único álbum oficial, Mamonas Assassinas, que rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Em poucos meses, ultrapassou a marca de 3 milhões de cópias vendidas, algo inédito para uma banda de rock no Brasil. Canções como Pelados em Santos, Vira Vira, Robocop Gay e Boys Don't Cry eram cantadas por todas as idades. Crianças, adolescentes e adultos se viam refletidos naquele humor debochado e libertador. O impacto cultural foi imediato. Os Mamonas Assassinas apareciam em todos os programas de televisão, faziam shows lotados pelo Brasil inteiro e eram presença constante nas rádios. Em menos de um ano, se tornaram um fenômeno tão grande quanto bandas internacionais. A comparação com os Beatles, guardadas as proporções, chegou a ser feita por críticos musicais. Afinal, quem mais havia conquistado tanta gente em tão pouco tempo? O futuro parecia promissor. Estavam prestes a iniciar a gravação de um segundo álbum, que prometia consolidar ainda mais o sucesso. Mas esse futuro seria interrompido de forma trágica. O dia da tragédia.
O dia 2 de março de 1996 começou como muitos outros na agenda atribulada dos Mamonas. Eles haviam feito um show em Brasília e estavam exaustos, mas felizes com a recepção calorosa do público. À noite, embarcaram em um jato executivo Learjet 25, rumo a São Paulo, onde pousariam no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo parecia normal até a aproximação. Pouco antes da meia-noite, a aeronave iniciou o procedimento de pouso, mas o piloto percebeu que estava em uma posição inadequada e decidiu arremeter, ou seja, ganhar altura novamente para tentar uma nova aproximação. Foi nesse momento que tudo deu errado. De acordo com investigações posteriores, o piloto se confundiu ao realizar a manobra e acabou direcionando a aeronave para a Serra da Cantareira, uma região de relevo elevado ao redor de São Paulo. Em poucos minutos, o avião perdeu altitude e colidiu violentamente contra a mata. O impacto foi devastador e instantâneo. No acidente, morreram todos os 9 ocupantes da aeronave, os 5 integrantes da banda, o piloto, o copiloto, o assistente de palco e o empresário. Nenhum sobreviveu. O choque foi imediato. Quando a notícia chegou às redações, muitos jornalistas tiveram dificuldade em acreditar. As rádios, que horas antes tocavam os sucessos da banda, agora anunciavam em tom solene a morte dos artistas. Telejornais interromperam suas transmissões, e a notícia correu o país em questão de minutos. Na manhã seguinte, milhares de fãs se dirigiram ao local do acidente, em busca de respostas e, principalmente, em um ato coletivo de despedida. O cenário era desolador, destroços espalhados pela mata, equipes de resgate trabalhando em silêncio, e a certeza de que um capítulo importante da música brasileira havia se encerrado de maneira brutal. O Brasil de luto. A morte dos Mamonas Assassinas foi recebida como uma tragédia nacional. No dia seguinte ao acidente, o país inteiro chorava. Programas de televisão exibiam retrospectivas, rádios dedicavam horas inteiras às músicas da banda, jornais estampavam manchetes de despedida. O velório coletivo, realizado no ginásio do Parque Secap, em Guarulhos, reuniu mais de 65 mil pessoas. Fãs de todas as idades enfrentaram filas quilométricas para prestar a última homenagem. Muitos levavam flores, cartazes e camisetas com a foto da banda. O clima era de dor, mas também de gratidão. Gratidão pelos momentos de alegria que os Mamonas haviam proporcionado em tão pouco tempo. O país estava em estado de choque. Nos corredores do poder político, artistas, jornalistas e anônimos lamentavam igualmente a tragédia. Comparações foram feitas com a morte de grandes ídolos internacionais, como Elvis Presley e John Lennon, tamanha foi a comoção popular. Para muitos, parecia impossível que uma história tão promissora tivesse chegado ao fim de forma tão repentina. O vazio deixado pelos Mamonas não era apenas musical, era cultural, era emocional, era coletivo. O legado dos Mamonas. Apesar da curta carreira, os Mamonas Assassinas deixaram um legado que permanece vivo até hoje. Suas músicas continuam sendo tocadas em festas, em rádios e em programas de TV. Seu humor irreverente abriu espaço para novas formas de expressão musical, misturando gêneros e quebrando barreiras entre estilos. A irreverência do grupo também inspirou artistas de diferentes gerações. Muitos reconheceram nos Mamonas a coragem de não se levar a sério, de rir das próprias limitações e de transformar a música em um ato de liberdade. Além disso, o impacto cultural foi profundo. Nos anos seguintes à tragédia, peças de teatro, livros e documentários foram produzidos para contar a história da banda. O Brasil nunca esqueceu aqueles 5 jovens que, em menos de um ano, mudaram para sempre a forma como encaramos a música e o humor. A história dos Mamonas Assassinas, ao mesmo tempo, alegre e triste. Alegre porque eles conseguiram em vida realizar um feito extraordinário, conquistar milhões de corações e espalhar risos por onde passavam. Triste porque sua jornada foi interrompida de forma tão abrupta e inesperada. O acidente que os levou é um lembrete da fragilidade da vida. Mostra que nada está garantido e que o amanhã pode nunca chegar. Mas também é um lembrete poderoso da importância de viver intensamente, de aproveitar cada momento e de deixar uma marca positiva no mundo. Os Mamonas partiram cedo demais, mas deixaram um legado eterno. Suas músicas continuam vivas, seus fãs continuam fiéis, e sua história é contada e recontada com emoção. Se você também tem boas lembranças dessa banda inesquecível, deixe nos comentários qual música mais marcou a sua vida. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também guarda saudade dos Mamonas. Porque, no fim, mais do que um acidente, essa é uma história sobre vida, sobre alegria e sobre o poder que a música tem de nos unir, mesmo diante da tragédia.